Desvantagens da placa, principalmente em placas que não são de arcade total, placas de cobertura parcial. Se o paciente usar muito tempo essa placa, vai causar movimentação nos outros dentes que não estão sendo envolvidos pela placa. Por exemplo, está usando uma placa 1 GB, só nos incisivos centrais superiores. Você faz o gig e diz para o paciente assim, use 3 dias e volta no consultório. Ele não volta. Aí você liga para o paciente e diz assim, estou viajando, só volto no mês que vem. Tire o gig. Tire e não use, porque vai causar extrusão dos outros dentes. Então o problema do paciente que some, nós não temos esse controle de tratamento. Se for a placa de cobertura total, você não vai ter esse problema, mas a de cobertura parcial vai. Vocês vão ver daqui um pouco tanto de iatrogenia que a gente causa pelo uso indevido de determinados tipos de placas. A placa reposicionadora é a mesma coisa. O paciente começou a usar, melhorou, ele não vem mais no consultório. Ele vai causar uma remodelação óssea e uma alteração de posição mandibular que vai ficar definitiva, vai ficar irreversível. Às vezes você vai precisar depois até fazer cirurgia para reposicionar. Então colocou a placa no paciente, não perca o paciente de vista. Você vai agendar ele a cada mês, 2 meses, 3 meses, mas você tem que ir acompanhando o movimento para você não resolver um problema e causar outros. Né? Então, sempre tem que ter o paciente sob controle. E as alterações estéticas e fonéticas temporárias. Primeiro dia que o paciente usa placa, é óbvio que ele vai se babar inteiro, que ele vai cuspir quando fala, que ele vai dizer que ele não consegue falar, que ninguém entende ele. Normal, prepara ele para isso, fala isso antes. Primeira semana vai ser terrível, mas a partir da segunda semana ela começa a melhorar. Questão do cheiro ruim, que a gente falou da placa, é outra desvantagem, porque se o paciente não tiver uma boa higiene da placa, vai formando tártaro dentro da placa. Tá? Então, além do mau hálito que isso aí vai provocar, você vai levar a descalcificação dos dentes, onde a placa de acrílico se acomoda no dente, e essa placa bacteriana que está dentro da placa vai entrar em contato com o dente. A salivação, isso acabamos de falar, né? Os primeiros dias há esse estímulo à salivação, às vezes fica resíduo do monômero do acrílico na placa, isso estimula a salivação, e o paciente não consegue falar direito, você bate, você cospe. Já expliquem que vão haver esses contratempos quando ele vem fazer o tratamento com placa. E a necessidade da colaboração do paciente, ou seja, nós, para ter sucesso no tratamento, nós dependemos do paciente. Se ele não usar a placa, o tratamento não vai funcionar. Tá? Na ortodontia é muito comum, quando a gente está fazendo tratamento com aparelhos removíveis, principalmente paciente pré-adolescente e adolescente, deles não usar o aparelho. Aí o adolescente ele sempre tem que ter um acompanhante, né? A gente fala de acompanhante, que é a pessoa responsável que vem junto e faz o pagamento do tratamento. Aí você avisa, fulano, que a gente previu fazer em 6 meses, 1 ano, vai levar mais tempo porque o paciente não usa. Aí aquela briga, o pai fica bravo porque está pagando e não vê resultado, o desgraçado do filho não usa o aparelho e diz para o pai que usa, mas você vê pelo andamento do tratamento que ele não usa, e vai criando um clima ruim durante o tratamento. Minha conduta nesses casos, quando você pega a paciente já tem compreensão, por exemplo, paciente de 9 e 10 anos. Fulana, você vai usar o aparelho? Não. Diz, não quero usar esse, eu quero o aparelho daquele de ferrinho. Então tá bom, pai, nem faça o aparelho para ele. Tá? Porque gera estresse para todo mundo, gera estresse para nós no consultório, gera estresse para o pai, que está gastando e não vê resultado, e gera estresse na criança. Então, às vezes é melhor você aguardar um tempo por um aparelho fixo e não usar aquele aparelho removível pela falta de colaboração do paciente. Então, para a gente chegar no sucesso, ou ao contrário, no fracasso do tratamento, nós temos que ter uma seleção adequada do tipo de placa que vai ser usado, nós temos que ter um controle do período de frequência para fazer o ajuste das placas, para que o paciente possa usar e se sinta confortável, e principalmente nós temos que ter a cooperação do paciente. Se ele tem que usar a placa 10 horas por dia, 12 horas por dia, 14 horas por dia, o nosso
plano de tratamento vai dizer. Agora, se ele precisar usar 10 horas por dia e usar 5, é óbvio que é meio caminho andado para o fracasso. Toda vez que a gente depende de tratamento que depende do paciente, antes de mandar fazer a placa, naquela parte de anamnese, de histórico clínico, você vai conhecendo o paciente, você já vai vendo se ele vai ter a responsabilidade de usar ou não. Tá? Não entre em atrito com o paciente. Se o paciente não usa, você dá um ultimato para ele. Ou você usa ou eu não te trato mais. Tá? Porque esse paciente ele gera muito estresse. E nessa fase pré-adolescente e adolescente, às vezes 6 meses faz muita diferença. O que não tem responsabilidade hoje, de repente passa 6 meses e ele vem diferente para o consultório. E esse sim é o momento de iniciar o tratamento. Tá? Pacientes adultos é mais tranquilo de trabalhar com isso porque eles já têm essa noção de responsabilidade. Então, às vezes falam, cara, não vou conseguir usar isso aí. Não põe placa para ele. Tal, explica, vamos fazer uma tentativa, faz a placa e vê se ele usa ou não. Tá bom? Agora vamos ver um pouquinho dos tipos de placa que normalmente a gente faz e a gente usa, né? Então tem essa classificação do livro do Paes e do Mazeto, que o título do livro é Placas Interoclusais, onde ele dá as determinadas tipos de placa, né? A placa interoclusal estabilizadora, ou meio relaxante, é o que nós chamamos, eu uso o termo placa lisa, que diminui a hiperatividade muscular. Temos a placa interoclusal resiliente, que é a molinha, né? Então tem vários tipos, tem aquele Paes Splint, que é a plaquinha de acetato, também descomprime a TM, e essa aqui normalmente a gente usa aquele paciente que chega com dor no consultório, se precisar instalar alguma coisa hoje para descomprimir a ATM. Você usa essa placa que você faz no consultório com aquele aparelhinho de vácuo. Tem uma placa reposicionadora ou placa ortopédica que vai mudar a posição mandibular. Tá? Eu uso os termos placa lisa e placa reposicionadora. Já vamos falar sobre isso com vocês. E temos aquelas placas que são parciais, né? Que é para evitar um dano maior em algum dente ou procurar apagar a memória muscular do paciente para tentar achar a relação cêntrica. São o GIG de Lucha e a From Plateau, e aquele NTI que é um pré-fabricado. E tem as placas interoclusais que vão na posterior, quando em determinados casos a gente usa essas placas para aliviar o contato nos dentes anteriores. Pode ser às vezes um contato temporário devido a uma reabilitação, uma cirurgia que fez nos dentes anteriores ou um problema periodontal, que para ser usado num curto espaço de tempo. Então a placa lisa, que é o que mais a gente faz para problemas neuromusculares, tem uma atividade muscular, a gente vai pôr uma placa lisa, ou placa meio relaxante, ou placa estabilizadora. Eu vou chamar daqui para frente só de placa lisa. Tá? Então essa placa, ela tem que ter todos os dentes, normalmente a gente faz no arco superior, com todos os dentes inferiores tocando essa placa ao mesmo tempo. Onde estuda, ela é lisa, ela não tem cuspe, ela não tem sulco, ela não tem nada. Um ponto pelo menos por dente tocando a placa, também chamada como placa de Michigan, que permite que ocorra um relaxamento, uma tonicidade muscular, fazendo com que essa musculatura leve os côndilos na posição mais confortável, né? Que é o que diz o côndilo, volta para casa quando você põe essas placas. Tá? Então ela facilita essa estabilização muscular, essa estabilização dos côndilos para voltarem para a sua posição mais confortável. Então, quando a gente tem dificuldade de diagnóstico, dentro do diagnóstico diferencial, entre o tratamento que tem DTM, será que essa DTM é causada por interferência oclusal? A placa vai contar para nós. Colocou a placa lisa, resolveu o problema da DTM era resultante do problema oclusal. Usar essa placa lisa também quando o paciente tem esse problema de apertamento por hábito, né? Por descarregar a tensão dele nos dentes. Você coloca a placa lisa,
vai funcionar daquelas duas maneiras que a gente comentou, alterando o padrão neuromuscular e funcionando como um lembrete, né? Aquele cara que está dirigindo e está apertando os dentes. Ele põe a placa, a hora que aperta o dente, opa, o que é isso entre os meus dentes? Tem uma placa, por que a placa? É para eu não apertar os dentes. Aí ele relaxa a musculatura, ele consegue ter esse controle sobre a tensão muscular que ele joga em cima dos dentes. Eliminar disfunções musculares sobre a TM, estabilizar a posição dos cônjuges e minimizar as forças, na verdade é minimizar os danos causados por hábitos parafuncionais. Então, para isso, você vai colocar a placa lisa. Muito comum o paciente coloca a placa lisa e diz assim, doutor, eu não sei mais onde que eu mastigo, vai para um lado, vai para o outro tal. Calma, isso é um período. Você vai ajustando a placa de maneira que quando o paciente volta para as consultas, a mordida está sempre exatamente no mesmo lugar. Aí você achou o ponto de equilíbrio para o paciente. Quando a gente vai fazer uma análise oclusal, um ajuste oclusal, você põe a placa para eliminar o engrama muscular anterior, depois que usou a placa, aí sim você vai remover as interferências e vai levar essa nova posição de máxima de oclusulação do paciente. Serve para proteção das estruturas, para que não corra um maior dano. O paciente já é portador de uma disfunção, já tem um desgaste em dente, ou já tem um problema muscular, já tem problema na TM, a placa lisa vai ajudar a não piorar o caso, né? O caso como ocorre na parte muscular, quando ocorre aquelas co-contração protetora, às vezes tem uma limitação de abertura de boca, porque a estrutura muscular do paciente já está em colapso. Aí, para evitar que piore, o próprio organismo limita essa abertura de boca. Aí você põe a placa, ela usa uns dias, essa musculatura consegue descansar, consegue voltar ao seu tônus e permitindo uma abertura maior da boca. A placa também serve para evitar, nos esportes de contato, um dano, um contato maior, no lutador de boxe, muay thai, qualquer esporte que tenha contato, você vai usar a placa lisa como protetor. Casos de ruído e crepitações na TM, por que ocorre aquele estralo, né? Por que ocorre o clicking? Porque o disco está com dificuldade de movimentação. Então você põe a placa, ela abre o espaço, ela aumenta 1, 2, 3 milímetros, o quanto for necessário para que o disco faça a sua rotação e a sua translação normalmente. Caso de aderência de disco, também é bem-vindo placas lisas.